Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, estamos começando mais uma série aqui no canal. Nosso canal sempre teve bastante séries que são vídeos que a gente vai gravando uma certa sequência. E essa série é até um complemento do último vídeo que eu fiz, onde eu falei que o Linux não era para todos. Mas se você não assistiu, vou deixar aqui o card aí para você assistir. E se você se identificou, não, o Linux é para mim, eu quero cada vez mais aprender, quero evoluir nesse grande sistema operacional que é muito bacana, então essa série vai ser para você. Essa série vai ser mostrando que o terminal é muito legal de se trabalhar com ele. É muito legal a gente conhecer o Shell, né, que é o nosso interpretador de comandos aí no universo Linux. Por padrão, o shell que nós utilizamos no Linux, esse interpretador, é o Bash. Tá? Ele é padrão, ele é o que é cobrado nas certificações, tanto certificação Red Hat quanto certificação LPI ou CompTIA. Então acaba sendo um padrão de mercado, por isso que nós vamos começar brincando, conhecendo a linha de comando e vendo o tanto que é interessante aí a gente conhecer. Existem outros tipos de shell, como por exemplo o KSH, o SH, o Dash, o Fish, entre tantos outros. Mas nós utilizaremos aqui nessa série o Bash e vamos ver o tanto que é legal brincar com ele. Bom, primeiro vamos abrir aí um terminal de comandos, né, pessoal? Então, para abrir aqui o terminal, na sua distribuição, provavelmente você pode colocar em um Alt F2, né, e digitar terminal e abrir o terminal pelo seu menu. Bom, abrir o terminal, você pode antes de começar a brincar, porque o legal é a gente se divertir no processo. Eu falo assim, você tem que se divertir na jornada. Não basta apenas você ir fazer a instalação ali do Linux, abrir um shell e tentar ali de uma forma, se você não tiver num espaço bacana, silencioso, se você não estiver curtindo, prepara um suco, prepara um café, né? Tem que curtir a jornada para aprender. Assim como qualquer coisa na nossa vida, na nossa área de estudo, né? Se você não estiver concentrado para aquilo, e se você não curtir a jornada, é muito difícil você chegar no objetivo. Por isso que às vezes muita gente se matricula em um monte de treinamento, e isso eu vejo até lá nos certificações net.br, que tem vários cursos gratuitos. As pessoas se matriculam e não concluem o curso, faz uma, duas aulas e não conclui. Aí eu às vezes encaminho um e-mail para a pessoa, olha, que foi, né? Não tá curtindo o curso. Não, professor, é porque não tô conseguindo me organizar, não tô tendo tempo e tudo mais. Então, primeiro a gente tem que se divertir no processo, tá? Abriu aí seu terminal, vou até tirar minha câmera aqui que facilita pra gente. Abriu aqui seu terminal, vamos fazer a configuração dele. Então você vem aqui em preferências, né? Pode ser que o seu seja em um local diferente. E altera as cores, vê qual a cor que você vai se adaptar melhor para trabalhar. Ó, no caso aqui do Gnome, ó, tem o verde ali que é bacana, né? Pode ser o branco, né? Dá uma olhadinha, aqui embaixo você tem também cores, ó, que você pode mudar, tá? Eu vou deixar o Gnome escuro, porque e o tema padrão do Gnome, porque já vai ficar bacana para vocês. Você também tem nível de transparência, ó. Você pode colocar uma transparência, né? É, então dá uma brincada, deixa o terminal aí bem bacana para você, né? O tamanho da letra também, ó, eu deixo grande aqui, porque para vocês enxergarem melhor, né? Mas isso daqui você configura e deixa de acordo com o modo que você acha mais interessante para brincar com o terminal. O que a gente vai fazer aqui são comandos que não tem perigo algum para o seu sistema, tá? A gente não vai fazer comandos administrativos. Então, os comandos que a gente vai fazer aqui tá ok aí para você reproduzir, para você que está iniciando, porque são comandos do usuário comum e os arquivos que a gente criar depois a gente remove,
Nada de especial. Agora, a gente evoluindo aqui, dependendo aí da visualização, dos comentários, eu gosto muito dos comentários aí, de clicar no botão de curtir e aí se inscreva no canal também se você não é inscrito. Dependendo dessa evolução dessa série, aí a gente vai fazer alguns comandos mais administrativos. Aí nesse caso, o que eu vou recomendar para você não utilizar a sua própria máquina? Utilizar uma máquina virtual. Você instala um VirtualBox, instala uma distribuição de Linux, ou se você está no Gnome, tem o Gnome Boxes, que faz máquinas virtuais rapidinho. Então a gente fala disso mais à frente, beleza? Então vamos seguir aí. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, né, é que vamos falar sobre começar com um comandinho simples. A gente vai começar digitando aqui o comando echo. O comando echo, ele mostra na tela um resultado diferente. Um resultado digitado diferente. Ó. Resultado digitado. Por exemplo, eu vou digitar aqui echo Juliano Ramos. Então, olha que ele reproduziu aqui, eu digitei o comando e ele reproduziu a saída Juliano Ramos na linha aqui de baixo, tá? Nós poderíamos colocar esse texto que, seguindo para programação, a gente muitas vezes fala string. Né? Eu poderia pôr esse resultado entre aspas, tá? Então eu poderia fazer echo Juliano Ramos, tá? Poderia ter esse resultado. Aí eu vou começar falando com vocês que o comando echo também ele permite que nós enxergamos o conteúdo das variáveis do sistema. E aqui eu vou explicar de uma maneira dinâmica o que é variável, pessoal. Uma vez um professor me explicou o que é variável, eu nunca mais esqueci na vida. Era um professor de matemática no ensino médio. Ele falou assim, Juliano, eu não era professor ainda, né? Juliano, variável. Você não sabe o que é variável? Variável é tudo o que varia. Viu? Você nunca mais vai esquecer isso. Variável é tudo que varia. Então, variável é sempre que você for setar uma informação e essa informação ela vai estar mudando. Ou seja, a variável é tudo que varia. Né? Então, por exemplo, quando a gente está lá em matemática, sempre a gente usa o tal do x, né? É saber o valor do raio do x. E toda hora aquele x está mudando seus valores. Então o x ele é uma variável. Né? E no Linux existem variáveis que trazem informação ao sistema operacional de como ele deve agir em cada situação, em cada ambiente. E nós temos a variável aqui do shell, para saber qual é o shell que nós estamos utilizando. Então, se a gente digitar o comando echo, agora seguido de dólar, quando você coloca o dólar ou cifrão aí na frente do que vem depois do echo, significa que você vai mostrar, você quer ver o conteúdo de uma variável. E qual é essa variável? A variável shell. Então, a variável shell mostra que nós estamos utilizando quem? O bash. Olha o caminho aí, barra bin, barra bash. Se o seu mostrar diferente, por exemplo, se você mostrar aí SH, KSH, é porque você não tá, a sua distribuição é bem difícil disso acontecer, porque é um padrão as distribuições trabalharem com bash, mas pode acontecer de alguma distribuição não estar utilizando bash. E aí, não tem problema, porque mesmo ela não estando bash, é bem provável que ela esteja o bash instalado. E aí você chama o bash digitando bash e dando enter. Vai abrir o bash, tá? Que é o nosso interpretador de comandos. O que é um comando? Estou falando comando que é um comando, né? Um comando, ele pode ser um programa externo, um programa que esteja instalado no seu Linux, ou um comando interno, um comando do próprio shell. Então, nós temos comandos que eles são comandos que já estão no shell, fazem parte do shell. E aí a gente diz que é um comando interno. E nós temos comandos que são a grande maioria
que são comandos que não fazem parte do shell, mas a gente chama ele de dentro do shell. E aí são comandos que a gente chama de comandos externos. Para a gente saber se um comando é um comando interno ou externo, a gente pode usar o comando type. Então, por exemplo, ó, type echo, ele me disse o que? Echo é um comando interno do shell. Olha que legal. E se a gente digitar agora aqui type tar, ele me disse o que? Tar está, né? Aí mostra o caminho da onde ele está instalado. O srbin tar. Então, nesse caso, tar não é um comando interno. Aí vem uma questão interessante aqui para a gente começar. Como o shell sabe o caminho aonde está os programas que a gente executa? Por exemplo, quando eu digitei tar ou echo na linha de comando, ele já sabe aonde está aquele programa. Não é bem interessante? Mas como que ele sabe isso? Vamos ver agora. Então, o comando, o shell, ele sabe aonde está determinado comando graças a uma variável. Lembrando de novo que variável, isso daqui merece eu aparecer aqui. Variável é tudo que varia. E aí, ele sabe através de uma variável chamada path, tá? Notinha, né? Até minha filha que estava aqui riu, né, dessa piada. Ela já entendeu. Variável é tudo que varia. Então, aqui na variável path, a gente digitar echo dollar path, a gente tem os caminhos aonde estão os executáveis do Linux. Então essa variável é ela que informa para o shell aonde estão os programas executáveis. Então ela fala assim, olha, sempre que esse usuário digitar um programa aí na tela, você vai procurar nesses locais. Então ele vem e procura aqui, ó. No meu caso, ó, juliano.homejuliano.localbin. Encontrou o programa? Não. Então pesquisa aqui. Encontrou? Não. Pesquisa aqui. Não. Pesquisa aqui, pesquisa aqui, pesquisa aqui. Em algum desses vai estar, porque esses daqui são diretórios que toda sua variável path vai ter. Porque toda distribuição de jogos executáveis aí para dentro. Ou seu programa executável vai estar aí dentro de o SR local bin, o SR local SBin, o SR bin e o SRSBin, tá? Os que tem S na frente são locais que ficam programas do super usuário. No Linux nós temos super-heróis também. O nosso caso no Linux, o nosso super-herói é o root. Tá? Então ele é o nosso super usuário. Lembrando que a outra coisa que eu também lembro, e essa daqui vai para o Jefferson, não o Slack Jeff, também grande amigo, mas o Jefferson Rocha do canal Linux Tips, ele foi meu professor de Linux da certificação LPI, isso lá em 2000, da Impacta. Hoje eu sou professor da Impacta também. E ele foi meu professor na Impacta e eu lembro que ele falava assim, olha, não trabalha com o root, porque o root é um super usuário. E ele sendo um super usuário, ele faz uma super cagada. E eu nunca esqueci isso. Então um abraço aí para o Jefferson lá do Linux Tips, também parceiro e gente boa. Graças a Deus sou cercado de gente bacana. E continuando aqui também, pessoal, antes da gente continuar, eu quero mandar um abraço para o Dio Linux, o Jonathan, né? Eu acabo chamando ele de Dio Linux, porque eu não sei se vocês repararam que já está um pouco melhor, mas vai melhorar a qualidade da minha webcam, já está um pouco melhor o meu áudio e a maneira com que a gente está trabalhando aqui. Acontece que eu recebi aí com muito carinho uma consultoria do Linux, mas a gente fala consultoria, pensa que pagou alguma coisa. Não, o cara resolveu aqui abrir um Skype e me orientar como eu poderia melhorar aqui para crescer o canal, melhorar como que eu poderia a dinâmica, né, de luz, iluminação, som. Um cara super humilde, gente boa. Obrigado, cara. Tamo junto. Então, seguindo aí.
Vamos continuar falando sobre os nossos comandos. Então a gente já viu que a variável path mantém os locais aonde fica os diretórios do sistema. No Linux a gente tem um comando que é o pwd. Esse comando mostra o diretório que você se encontra. Então a gente vê que a gente está no diretório, no meu caso aqui, /home Juliano. E a raiz no Linux, onde começa a estrutura de diretórios, se a gente for fazer uma comparação com o Windows seria lá o C dois pontos, né? E os programas do Windows ficariam dentro de arquivos de programa. No caso aqui do Linux, a raiz é raiz mesmo, então também é root, mas não confundir esse root raiz com o root superusuário. Então, olha que agora esse CD barra tá mostrando que eu tô na raiz. Sempre que eu tô no diretório home do meu usuário, que é o diretório onde o meu usuário pode gravar suas coisas e tudo mais, mostra aqui esse tio. E eu estou na raiz agora, olha que interessante. E onde seriam meus arquivos de programa seriam esses locais aqui. Bom, estando eu na raiz do sistema, eu vou digitar o comando chamado ls, que vem de listar, né? Ele vai mostrar tudo que eu tenho dentro desse diretório. Então na raiz a gente tem toda a estrutura de diretórios do Linux, que no caso aqui no Linux a gente chama de hierarquia de arquivos. Então a hierarquia de arquivos do Linux ela é composta desses diretórios que a gente está vendo aqui. Então a gente tem lá o diretório bin, que tem os binários, nós temos o diretório dev, que são devices, que são dispositivos físicos. Temos o home, que é o diretório aonde fica os nossos arquivos, né? Cada usuário que você cria no sistema, seguindo um padrão, né? Ele cria um diretório em /home. Então você tem Juliano, /home Juliano. Você tem Maria, /home Maria. Você tem Giovana, /home Giovana. Todos os diretórios do usuário fica ali dentro de /home com o nome do seu usuário. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura em um próximo vídeo e conhecer cada um desses diretórios, entender melhor a estrutura de diretório do Linux. Por hora a gente continua aqui aprendendo esse básico de comandos. Então, quando nós temos um comando e esse comando não está dentro desses caminhos, né, da variável path, esse comando ele não vai ser executado diretamente. Então, por exemplo, vamos lá acessar a nossa home do usuário. Então, um atalho para isso é eu digitar cd. Cd vem de change directory. Então, seria, se a gente digitar cd espaço til, eu vou direto para o meu diretório, tá? Então, se eu dar um pwd, ó, vou ver que eu estou em /home Juliano. E /home Juliano, ele não tá dentro aqui, ó, da path, tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, nano espaço programa.sh, o nano, ele é um editor de texto em modo texto, modo caractere aí, né? Diferente aí de um processador de texto, ele não é um Word, não é um programa aí, um Gedit, né? Ele roda em modo texto. Nós poderíamos estar fora do ambiente gráfico de um Linux sem interface gráfica que a gente ia trabalhar normalmente com ele. Então aqui dentro do Nano a gente vai digitar o seguinte, a gente vai colocar setar esse cabeçalho que demonstra ao interpretador shell que se trata de um programa. Então começa assim, tá? Então a gente coloca esse cabeçalho. Em seguida a gente vai digitar o que? Echo olá mundo, né? Sempre o primeiro programa tem que ser o Hello World, né? Olá mundo. E aí a gente já sabe que o eco vai imprimir na tela esse Olá mundo. Até aí tudo bem. Então a gente vai salvar com Ctrl O grava, ó. Tá aqui embaixo mostrando, ó. Ctrl, tudo aqui são Ctrl. Ctrl grava e Ctrl X sai. Beleza. Vou dar um ls, tá aqui meu programa, ó. Programa.sh. Maravilha. Agora eu vou tornar esse programa
executável, porque ele não tem as permissões de executável. Se a gente digitar um ls-lha, que a gente vai ver os maiores detalhes, vai colocar em lista do modo humano, mostrando aqui, ó, kbytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, e o A vai mostrar arquivos ocultos, que são arquivos que iniciam com ponto, assim como a data de criação do arquivo e tudo mais. Se a gente fizer esse ls-lha, a gente vai ver que o nosso programa ele não tem um X, que é de execute, de executável. Então, ó, ele é só RW, não tem o X, ó. Então, esse R significa leitura, read. Então, é um programa que pode ser, é um arquivo que pode ser lido. Ele tem um W, que é o write, que é escrita. Então, pode ser um arquivo lido. E você pode escrever nesse arquivo, mas não tem o X de execução. Não se preocupa ainda com essas permissões, porque se a gente seguindo aqui a série, nós vamos certeza ter aí as aulas sobre permissionamento de arquivos. Bom, o comando que altera as permissões é o chmod. Eu vou colocar mais, porque eu vou adicionar uma permissão, já que ele não tem, e a permissão X de executar. Para quem? Para programa.sh. Agora, quando a gente fizer um ls, vai ver que ficou verde aqui, ó. Dependendo do ajuste de configuração de cores que você fez aí no seu terminal. Você colocou o seu terminal todo iluminado. Eu lembro lá no Word tinha uma ferramenta que era. Eu não vou lembrar agora, mas é que a gente lembra as coisas quando a gente vai aprender na informática. Eu lembro que do lançamento do Office, se eu não me engano, 97, que teve uma palestra, né, num hotel. E um especialista da Microsoft estava mostrando um novo Office. Eu acho que era o Office 2000, uma coisa assim. Bom, enfim. E aí ele mostrou que tinha. Tem uma função aqui bem interessante que é o letreiro luminoso. E aí eu pensei com aquela mente, né? E olha que eu ainda nem era fã muito de Linux, eu tava começando a conhecer Linux, mas já tava com aquela mente assim, autocrítica, né? E eu falei pra ele, que legal, e foi até cômico e meio idiota o que eu fiz, né? Não precisa fazer isso com nenhum palestrante, é sacanagem, tá? Eu falei pro cara, pô, que função divertida. Quando eu poderia usar essa função de letreiro luminoso? Porque se o processador de texto, o objetivo é pra gente imprimir documentos, na época, né? A gente não enviava documento nem hoje. Mal tinha internet, conexão ruim. É, na folha vai sair piscando esse negócio, né? Letreiro luminoso, lembrei. Ai, meu Deus do céu. Então é sacanagem. Não façam isso, né? Colocar qualquer palestrante, aí o cara se dedica pra ir lá e você fazer o cara pensar qual situação ele iria utilizar. Bom, o cara pensou, mas não tinha uma situação. Então era uma ferramenta a mais. Ó, eu vou colocar um negócio que pisca aqui e beleza. Então você colocou aí seu terminal com letreiro luminoso, cheio de firulas. Pode ser que saia de outra cor aí do padrão, não saia verde ali. Bom, como que eu vou rodar esse programa? Eu vou rodar esse programa. O nome dele, ó, é Programa SH. Então, se eu tiver, por exemplo, lá no raiz e digitar programa.sh, ele vai rodar? Não, porque esse programa não se encontrou, o Shell não encontrou ele. Por quê? Ó, programa not found, né? Porque ele não está lá na variável path, dentro de uma daqueles diretórios. Ele está onde? Ele está aqui no raiz, ele está aqui na home do meu usuário. Como que eu rodo ele? Eu posso rodar ele colocando ponto barra programa.sh. Ele rodou. Ou até chamar ele com o bash, ó. Também rodou. Beleza. O programa tá funcionando, tá bonitinho. Só que agora, se eu mover ele para uma daqueles diretórios que tá no path, ó. Vou colocar aqui echo $path. Eu vou colocar ele lá em USR localbinho. Vou colocar ele aqui. Para isso eu preciso ser root, né, ou ter permissão de administrador, por isso que eu vou usar o comando sudo ou sudo, tá? Porque esse diretório é para só grava lá dentro quem é administrador, até por uma questão de segurança, né? Para não inserir programas lá dentro que você acaba executando. Ou renomeando um programa, que poderia ser um vírus dessa maneira, né? Por exemplo, o vírus ele remove o comando
remove o comando ping, tá? Que tá lá em USR, eu acho que é SRBin ou SBin, e coloca, quando você executasse o comando ping, né, para verificar a conexão de rede e tal, colocasse lá o comando rf -r, alguma coisa assim, tal, e alterasse todos os comandos, tal. Então, por uma questão até de segurança, só o usuário administrador pode gravar dentro desses diretórios. Legal? Então fica tranquilo. Bom, então eu vou rodar aqui sudo mv para mover, comando mv é de mover, programa sh, e eu vou mover ele para onde? Para barra usr local bin. Movi ele para lá. Vai pedir minha senha, porque eu estou executando como um comando administrativo. E agora, em qualquer lugar que eu estiver, então eu posso estar lá no raiz, se eu digitar programa.sh, meu programa executa. Olha que maravilha, estou em home aqui, ó, programa.sh, meu programa executa. Isso por quê? Né, meu programa executa? Porque o meu programa está agora dentro da variável path. Beleza? Então, sempre agora seu programa vai executar em qualquer diretório que você esteja, porque o shell vai encontrá-lo. Bom, acho que vocês já entenderam aí o porquê da variável path. Podemos remover esse programa, então a gente vai usar o comando sudo rm, né, usr local bin programa.sh. Bye. Removemos o programa. Bom, o Linux, ele possui as variáveis locais e as variáveis globais. Então, assim que a gente inicia o shell, a gente tem várias variáveis de ambiente, né, que são carregadas. A gente pode declarar uma variável colocando o nome da variável mais o seu valor. Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável aqui. Eu vou colocar aqui grubelilo. O valor de grubelilo é a Juliano. Para quem não sabe, grubelilo é um apelido antigo que eu tenho aí no mundo da informática. E aí eu vou colocar aqui eco dólar grubelilo e saiu o resultado Juliano. Mas quando eu declarei essa variável, que grubelilo é igual a Juliano, né, ela é uma variável local. Ela só está rodando nesse shell. Se eu digitar bash, que eu estou abrindo um novo shell, ó, e digitar echo dólar grubelilo, não existe essa variável nesse novo shell. Ela só está naquele shell. Eu vou dar exit, voltou para aquele shell, seta para cima aqui para ver os últimos comandos, e a gente vai ver ali grubelilo tá ali. Beleza. Para mim tornar essa variável uma variável global, que ela funciona em outros shells, eu rodo o comando export. Export grubelilo. Agora, se eu abrir um novo shell e digitar lá echo dólar grubelilo, opa, não foi? Ué. Vai sim, pessoal, tem até uma pausa aqui porque eu falei, mas que coisa estranha, simples, né? O que tá acontecendo aqui? Para ver se eu não tinha setado o meu shell, porque eu tenho o costume de setar o meu shell diferente do padrão. Depois eu até explico para vocês. Para ele sempre limpar as variáveis de ambiente, mas não era isso não, tá? Funciona, é que eu voltei um shell que não tinha essa variável e por isso ele não exportou o conteúdo. Então, ó, echo grubelilo, tá aí, né? Se a gente rodar export grubelilo e abrir um novo bash, vou dar lá echo dólar grubelilo, vai ver que o resultado também tá. Então funciona normal. Era eu que cometi um erro aqui. E como vocês sabem, eu mostro os erros aqui, né? Faço aquele opa e, né? Porque é interessante, né? Demonstrar para vocês que às vezes a gente quer demonstrar um resultado e o resultado não é o esperado. Então é legal mostrar como que se você resolve aquilo. E claro, você pode já criar a variável sendo global. Então posso fazer aqui export linux igual, sei lá, eu uso. Então eu já criei essa variável, ela sendo global.
Esse assunto, aliás, esse assunto e os assuntos que eu estou tratando aqui, eles também fazem parte para quem for fazer uma prova de certificação, a certificação LPI 101, ou quem for fazer a prova da COMPETIA de certificação. Esse conteúdo, ele se encaixa no tópico 103.1 ou tópico 103 dessas certificações, que é voltado a como trabalhar com a linha de comando do Linux. Então também é um conteúdo aí com foco em certificação. Olha que bacana. Para a gente visualizar as nossas variáveis, eu posso usar o comando set pipeless. E aí eu vejo todas as variáveis que eu tenho no ambiente. Olha, tem coisa pra caramba. Dá um kit para terminar. Se eu quiser ver as variáveis globais, eu posso dar um env, passo less, e aí eu só vejo as variáveis globais, que são menos. Mas a gente tem bastante variável. Olha do shell aqui que a gente viu, né? Hostname, que mostra o nome da máquina. Então tem várias variáveis aí. E a gente vê algumas depois. Bom, a gente pode remover uma variável através do comando onSet. Então, set grubelilo, removo ela, onSet, tá? O nome de outra variável, você remove a variável. Algumas variáveis pré-definidas que são interessantes, a gente vê ali através do comando env. Então, tem a shell, que é uma variável interessante, né? A hostname mostra o nome da máquina, username mostra o nome do usuário, user também, a variável path que a gente viu. Então temos algumas variáveis que são interessantes aí, tá? Vamos ver algumas aqui. Echo $pwd mostra o diretório atual que eu estou, vai dar o mesmo resultado de pwd. Echo shell, a gente já viu essa, mostra o shell que eu estou utilizando. Echo hostname mostra o nome da máquina, tá? Então existem algumas variáveis pré-determinadas que você não deve criar, inclusive, essas variáveis com esses nomes. Bom, pessoal, não quero estender muito, a gente já está gravando aqui há um tempo legal, então vou finalizar com vocês por aqui. Seria a primeira aula mostrando como o Shell pode ser divertido. Espero que vocês tenham executado esses comandos iniciais e tenham se divertido nesse início de jornada que a gente vai seguindo aqui no canal para vocês, essa nova série. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui, se inscrever, atinando também, bateu ali, que é sininho, né? Ativando o sininho de notificações e também se tornando membro do canal. Quem é membro tem um vídeo todos os dias sobre conteúdo diverso. Então, se você ser membro do canal, você vai pagar apenas R$ 4,99 por mês e vai ter um vídeo de Linux todo dia. Todo dia você vai aprender alguma coisa nova. Legal? Até a próxima. Vamos que vamos. Muito obrigado.